A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho. Quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Olá, bem-vindos ao Amar dá Trabalho, o podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. E este é o 6º episódio e vamos falar acerca de um tema que costuma ser uma grande dor de cabeça no dia-a-dia dos casais. Diz-se que o amor move montanhas, mas a verdade é que no dia-a-dia o amor pode tropeçar numa pilha de louça para lavar. É verdade. E neste preciso momento pode haver alguém que esteja a discutir por um copo de água esquecido na mesa de cabeceira e a fazer uma tempestade num copo de água por isso. Hoje o nosso mergulho vai ter precisamente isso como ponto de partida. Estamos a falar das tarefas domésticas, que são descritas como um verdadeiro pesadelo para muitos casais. E embora pareçam insignificantes, têm muito impacto destrutivo no cotidiano. A divisão de tarefas domésticas são a causa de muitas discussões e insatisfação conjugal. Vamos tentar descobrir porque é que isso acontece e vamos também procurar soluções e estratégias para lidar com o problema, antes que este esmague a vossa relação. Prepare o café ou comece a arrumar a sala enquanto tentamos perceber por que razão se esta roupa suja consegue pesar tanto no coração de todos vocês. E porquê é que o assunto das tarefas domésticas são um problema? Bom, há várias variáveis que podem explicar. Para isso temos que recuar no tempo e olhar para a bagagem de cada um, portanto o que é que herdou da sua família de origem. Porque uma das influências é a herança da família de origem, ou seja, temos de olhar para quem varreu o chão no passado de cada um, pois o modo como cada membro do casal lida com o trabalho doméstico depende muito das experiências que adquiriram nas suas famílias. Por exemplo, há adultos que cresceram num ambiente onde foram sistematicamente poupados a qualquer lida doméstica. Foram super protegidos, portanto, e nunca tiveram de se responsabilizar por tarefas em casa e nunca tiveram sequer consciência do que é necessário fazer. Ou seja, não têm consciência que é necessário lavar, cozinhar, limpar o pó, etc. E chegam à vida adulta sem a mais pequena noção do que é preciso fazer. Nunca desenvolveram a capacidade de olhar para uma panela suja que está na placa ou no fogão e reconhecer ali uma tarefa que está pendente para ser executada. Ou seja, a panela simplesmente está ali a existir. A verdade é que cada pessoa traz o seu próprio livro de regras, ou seja, e ninguém se lembrou de avisar o outro. E porque, reparem, se um cresceu numa casa onde a roupa se estende de uma maneira religiosamente específica, sei lá, esticar as pontas para não vincar, portanto com as molas nos sítios certos, e o outro pode nem sequer reparar, portanto que a máquina apitou e que terminou de lavar há 3 dias. E se está com alguém com este padrão, deve evitar ter o papel de supervisor e de estar numa posição de controle, portanto e vigiar da forma como é que o outro faz as coisas. Deve também abster-se de julgar, pois o papel do supervisor tende normalmente a emitir juízos de valor e faz comentários por vezes depreciativos, portanto sobre a forma como o outro faz as coisas, como por exemplo, lavaste mal os pratos ou estendeste mal a roupa. O facto é que se um estende a roupa de uma maneira e o outro de outra, o importante é que a roupa seque. Deve deixar, por isso, de ter, portanto, o papel de supervisor ou de controlador. Ou seja, deixar de ser a mãe ou pai da relação. E deve o quê? Delegar responsabilidades e, sobretudo, confiar na forma diferente do outro fazer as coisas. Deve também valorizar o esforço e o mérito do outro, portanto, ao invés de se focar nos erros e no que não ficou bem feito. Aliás, como o casal está no mesmo patamar de igualdade, portanto, e não numa posição hierárquica, se um vai dizer ao outro como tem de fazer as coisas, parece que está a ensinar, ou seja, é algo pedagógico. E se isso ao início parece até, portanto, ter uma intenção positiva de ajudar, com o tempo o outro pode sentir isso mesmo como uma crítica, por isso o melhor é evitar dizer como o outro tem ou não tem de fazer as coisas. Portanto, deve evitar dizer
a maneira como fazer e, portanto, o importante é que seja feito, ou seja, os timings também podem ser diferentes, tanto para um como para outro. Agora, claro que se a pilha da louça por lavar, portanto, está lá e vai interferir na logística do jantar, portanto, um não pode estar a prejudicar ou empatar o outro. A forma como se fala também é muito importante. E lembre-se, não há críticas construtivas. Outro fator que leva a que as tarefas domésticas sejam por vezes um problema é o desafio que se enfrenta na sociedade da conquista da igualdade de género. Sabemos que o modelo patriarcal tradicional, portanto, sempre dominou a sociedade ao longo dos anos e o trabalho doméstico e a criação dos filhos sempre foram, na generalidade, responsabilidade exclusiva das mulheres. Portanto, enquanto ao homem cabia a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade do dinheiro e das relações sociais. Esse modelo não tem lugar na sociedade atual, mas na prática ainda é um longo caminho a percorrer. Assiste-se a uma falsa igualdade. É como se fosse uma pseudo-igualdade, uma miragem estatística, pois ainda há resistência em aplicá-la na prática. E aqui é importante eliminar o preconceito, ou seja, os homens podem mudar a fralda, lavar a louça e cozinhar. E as mulheres, claro, também podem ir passear o cão, mudar as lâmpadas e limpar o ralo de chuveiro da casa de banho. Não têm de haver necessariamente tarefas exclusivas para cada género. Por outro lado, está presente ainda muito o paradigma do ajudar, ou seja, assistimos muito às perguntas: o meu marido ajuda muito em casa ou ajuda nos filhos. Portanto, não se trata de ajudar, mas sim de assumir paritariamente as cargas e as responsabilidades domésticas. Outro fator que contribui para o conflito, portanto, e que não tem a ver de todo com o assunto da limpeza, mas sim com a hierarquia, o poder. Portanto, são os conflitos de hierarquia e poder. Ou seja, aquele comentário que parece inofensivo, ainda não lavaste a louça, pode ser interpretado pelo outro como um ataque à sua soberania e poder. E aí surge normalmente uma reação defensiva do outro, que é: tu não mandas no meu tempo, ou então pode resultar numa luta silenciosa pelo direito absoluto ao descanso. Assim, as discussões sobre quem lava a louça ou a pontualidade das tarefas podem esconder por detrás conflitos de hierarquia de poder, ou seja, é um conflito de poder do tu não mandas. Outro fator que influencia a que as tarefas domésticas sejam por vezes um problema é quando é sempre o mesmo a tomar a iniciativa. É quando um sente que tem de ter a iniciativa para tudo, para assumir o que está desarrumado, para fazer o jantar, pagar as contas, substituir a lâmpada, programar o fim de semana e por aí fora. E o conflito surge quando um deseja que o outro tome a iniciativa, mas o outro limita-se a responder ou a reagir às solicitações, o que gera frustração e a sensação de injustiça e, por vezes, desequilíbrio da relação. Portanto, quando a balança não está equilibrada, vai normalmente gerar sempre desconforto, que é precisamente quando há mais peso para um do que para o outro. E, portanto, isso é quando um faz tudo lá em casa, portanto faz as coisas que ninguém até imagina, ou seja, é aquele trabalho invisível, onde acumula diversas funções. Ocupa mais tempo e horas a cuidar dos filhos, as tarefas domésticas e, de facto, com o tempo vai gerando desconforto. E a estratégia passa por distribuir responsabilidades, portanto, e o que faz tudo deve, à partida, descobrir e investir em si, porque também pode e deve, e ter tempo para si próprio, portanto ir ao ginásio ou ter outros interesses e ocupações que não só a casa, portanto também é uma oportunidade para a mudança e é um aspecto muito importante para o equilíbrio e dinâmica do casal. Outro fator, portanto já falado, é de facto a crítica constante, ou seja, quando um critica o outro constantemente sobre as tarefas da casa e lhe diz és preguiçoso ou nunca lavas a louça e utiliza constantemente frases como o tu, ou tu nunca, tu sempre, tu és, portanto vai criar atrito e fazer com que o outro se defenda contra a crítica. Portanto já falámos aqui em episódios anteriores que a crítica ataca a personalidade e a natureza da pessoa, é um ataque ao quem és, portanto, e que não há, de facto, críticas construtivas. Então,
Já verificámos as principais causas, portanto, que levam às discussões e quais as estratégias, ou seja, estratégias práticas e soluções que se poderão adotar. Ora, uma delas pode ser, por exemplo, fazer acordos de negociação permanentes. Ou seja, permanentes porquê? Porque a vida está sempre em constante mudança, em constante evolução. É um curso que surge, uma formação, um filho, uma doença, portanto, há acontecimentos de vida que ninguém controla e que o casal vai ter de estar sempre a reajustar e, portanto, deve comunicar e renegociar as tarefas, portanto, as funções e muitas vezes até o deve fazer de forma preventiva. Outra estratégia é que poderão, por exemplo, fazer uma lista da divisão das tarefas que seja clara e objetiva, ou seja, é muito fácil elaborar listas e distribuir as tarefas levando em conta os gostos e a experiência de cada um. Portanto, isso deve ir ao encontro dos gostos e da experiência. Para quê? Para garantir que nenhum dos dois seja desfavorecido, portanto, pelo peso das suas dificuldades. Devem criar uma lista com todas as atividades, portanto, desde levar o lixo à rua, lavar a louça, cozinhar, ou ir às compras, ou ir buscar os filhos à escola, etc. Por aí fora. Portanto, é importante nomear quem faz o quê. E muitos casais, portanto, nem têm a noção do tempo que o outro gasta, ou seja, esta lista é mesmo necessária e os terapeutas até sugerem que durante 24 horas ambos devem anotar todas as pequeninas coisas que fazem pela casa, incluindo até aquelas tarefas que demoram 30 segundos, como por exemplo apanhar uma meia, portanto que ficou espalhada ou esquecida no chão do corredor, da sala, o que for, portanto, ou por exemplo responder a um e-mail da Associação de Pais ou trocar o rolo de papel higiênico. No final, devem comparar essa lista, portanto, o objetivo é a comparação sem julgamento, ou seja, só para tomarem consciência da quantidade de coisas que cada um faz. Aqui o objetivo não é entrarem num campeonato, portanto, para ver quem é que é o maior mártir da casa, mas sim é de facto haver o objetivo de gerar um choque de realidade, ou seja, que seja totalmente livre de julgamento, porque na esmagadora maioria das vezes os parceiros não têm mesmo qualquer percepção ou noção da quantidade de coisas logísticas que o outro faz. Outra estratégia é a flexibilidade, ou seja, os acordos não têm que ser rígidos, portanto, muitos deles podem ser provisórios para um determinado período de tempo, ou seja, enquanto a pessoa acaba a tese, a outra vai ter que assumir algumas tarefas. E aqui é importante que quando a situação é desigual possa haver validação e reconhecimento do esforço e mérito de ambos, portanto funcionam como uma equipa. Outra estratégia é a necessidade de justiça, ou seja, às vezes não se trata de dividir as tarefas 50-50, mas sim garantir que a carga de trabalho seja sentida como justa e colaborativa, nomeadamente não só na quantidade, mas também no tempo que as tarefas levam a realizar. A noção de justiça é mais importante que a igualdade, ou seja, é recomendável que façam mesmo listas de todas as tarefas e decidam em conjunto o que é justo e equitativo. Outra estratégia é o trabalho invisível, que conta, ou seja, a carga e a gestão mental da casa, como planear, organizar, lembrar datas, comprar prendas de aniversário, é uma carga bastante significativa, portanto, esse trabalho também tem de estar contemplado. A carga de gestão mental é basicamente o iceberg submerso do trabalho doméstico, é aquilo que não se vê, ou seja, é o trabalho que ocorre nos bastidores. E é esse trabalho, portanto, invisível, que deve ser contemplado, ou seja, não é somente apenas a execução e a realização das tarefas, é aquilo que ninguém vê. Que ninguém vê os planos dos menus da semana seguinte, ou seja, aquela pessoa que vai antecipar que o seguro do carro precisa de ser renovado, lembrar que, sei lá, é preciso comprar o presente para a festa de anos da colega da escola do filho no sábado, bom, e por aí fora. É exatamente para combater essa invisibilidade que é tão importante anotar por 24 horas as atividades que são realizadas por um e por outro. Como já falado, portanto, anteriormente, deve evitar o termo ajuda, ou seja, o termo correto é parceria ou contribuição conjunta para as tarefas da casa, evitando ser o supervisor, portanto, o responsável e o outro sentir-se o auxiliar. Quando um dos parceiros diz
diz-me que é preciso fazer que eu ajude, portanto ele está inconscientemente a validar e a colocar a responsabilidade da gestão no outro, portanto está a fazer com que o outro seja o supervisor. Outra estratégia é manter o diálogo. É fundamental, portanto, manter o diálogo e investir na conversa. Muitas vezes um dos elementos assume tudo e fica sobrecarregado sem expor ao parceiro que precisa de colaboração. O parceiro não tem uma bola de cristal, portanto, para adivinhar o que é que o outro necessita, portanto, tem mesmo de comunicar, tem mesmo de transmitir e de falar. E o primeiro passo é sentarem-se e falarem abertamente sobre como se sentem, quais são as necessidades e daquilo que precisam. Outra estratégia é o método Fair Play, introduzido pela terapeuta Eve Rodsky, que consiste no conceito CPE, ou seja, conceber, planear e executar. Ou seja, muitas vezes um elemento executa a tarefa, por exemplo, ir ao supermercado, mas o outro teve de a conceber e planear. Fazer a lista, verificar o que é que faltava ou não e o que é que havia ou não na despensa, e isso implicou tempo, disponibilidade e esforço mental. Então, a estratégia passa por cada tarefa ter o seu dono, do princípio ao fim. Ou seja, se um fica responsável pelo jantar, então é ele que vai verificar se há ingredientes ou o que vai às compras e é ele que também vai cozinhar. O outro parceiro não deve, portanto, sequer relembrar ou ajudar, a não ser, claro, que lhe peçam ajuda. Outra estratégia é que deve evitar o patrulhamento. Este acontece quando um dos parceiros quer que o outro faça as tarefas, mas critica a forma como são feitas, ou seja, forçando o seu próprio modelo, o seu próprio padrão. É, por exemplo, quando o outro diz: lavas a louça, mas deixas os restos de comida no ralo. Ou então diz: mudaste a fralda, mas não puseste o creme. O que é que acontece? O parceiro criticado sente-se incompetente e vai deixar de fazer as coisas porque sente que nunca, portanto, faz as coisas bem feitas aos olhos do outro, portanto, vai desinvestir. Ora, se uma pessoa é responsável por uma tarefa, o outro não tem o direito de dizer como é que ela deve ser feita. Pronto, a não ser, claro, o resultado deve ser minimamente aceitável. É preciso então deixar que o outro desenvolva o seu próprio método para que ele se sinta dono da sua própria tarefa. Outra estratégia é: façam juntos algumas atividades. Por vezes os casais queixam-se que passam pouco tempo juntos, portanto a falta de tempo é muitas vezes um tema até de conflito, e por que não passarem a cozinhar mais vezes juntos? Ou seja, enquanto um prepara o jantar, o outro pode lavar a louça ou pode aproveitar o momento para conversar e portanto desfrutarem daquele momento para a relação. E se houver filhos, outra estratégia é envolverem os filhos nas tarefas e as atividades. Portanto, envolvam as crianças, os vossos filhos adolescentes, nas vossas, portanto, rotinas e tarefas domésticas. Até porque estão a educá-los, não é, para criar adultos conscientes. Portanto, e até podem criar uma lista, portanto, que pode ficar visível para toda a gente. Uma das situações mais frequentes é um dos cônjuges deixar tudo desarrumado ou fora do lugar. Ou seja, tentem manter a ordem e a organização nos espaços comuns. Ou seja, é aqui a estratégia do tirou, guardou, sujou, lavou. Portanto, manter a casa organizada reduz o trabalho doméstico e liberta tempo para o casal. O caos e a sujidade, portanto, atrapalham a vida de todos, sabemos disso, sobretudo dos espaços que são comuns. Agora, se a mesinha de cabeceira de um está arrumada e a outra desarrumada, a mesinha de cabeceira é de cada um, portanto cada um é que sabe. Mas quando estamos a falar de espaços comuns, aí deve haver uma maior organização. Uma outra estratégia que é ótima, e se houver possibilidades, é contratar ajuda externa, ou seja para as limpezas domésticas, seja de vez em quando para comprar uma comida takeaway e até comprar produtos de supermercado com entrega online, portanto para evitar esse tempo e esse trabalho logístico. Outra estratégia é que há um efeito erótico na colaboração. A reconhecida terapeuta Esther Perel, portanto, fala da importância do efeito erótico na colaboração das tarefas, ou seja, casais onde ambos contribuem de igual modo nas tarefas domésticas afirmam ter uma visão sexual mais satisfatória.
e aqui esta terapeuta foca-se muito na dinâmica de poder e erotismo. Ela refere que quando um parceiro se torna o gestor e o outro o estagiário, portanto que está à espera das ordens, não é? Daquilo que tem que ser feito, o desejo tende a desaparecer. Ou seja, pegar num aspirador e começar a aspirar o tapete da sala pode ser visto como um ato romântico. Outro aspecto importante é falarem acerca do significado do que representam para cada um de vocês determinadas tarefas domésticas. Este conceito é defendido por John Gottman, portanto, que fala da importância da criação dos mapas de significado, onde os casais conhecem o mundo interior um do outro. É importante que os casais se sentem, portanto, e falem acerca do que cada tarefa representa para cada um. Por exemplo, para uma cozinha suja pode significar apenas falta de tempo, para outro pode desencadear gatilhos e significar o caos e despoltar uma sensação de desorganização, de stress e grande ansiedade. E quando os casais partilham estes significados, estão mais capazes de compreender e ir ao encontro das necessidades um do outro. Por outro lado, há diferenças, portanto, nos padrões de execução, da maneira como cada um faz as coisas, e um pode achar na sua referência, no seu padrão, que a casa está limpa, portanto, quando não há lixo no chão, enquanto que o outro só descansa quando as superfícies estão devidamente desinfetadas. Ou seja, aqui é importante estabelecer um padrão mínimo de execução. E o que é que significa? Significa que tem que sentar e tem que decidir o que é o mínimo aceitável para ambos. Ou seja, pode ser, por exemplo, a louça não fica no lava-louça de um dia para o outro. Portanto, se ambos concordarem com este padrão, as discussões vão acabar. Se um quiser mais do que isso, claro, esse extra é da sua responsabilidade individual. E estamos a chegar ao fim de mais um episódio e vimos que gerir uma casa a dois dá muito trabalho, mas não tem de ser uma fonte de conflito. A chave está na forma como podemos comunicar e em sair do ajudar para passar ao partilhar, ao parceria. Vimos que a gestão da casa não é sobre quem lava mais pratos ou quem aspira à sala, mas sim sobre a necessidade de compreender e respeitar a pessoa que está ao nosso lado, portanto, igualando o peso e responsabilidades de forma equitativa e justa. Se este episódio o fez pensar acerca do seu papel, se é mais um supervisor que está farto e cansado, ou se um estagiário à espera da luz verde que lhe digam o que tem de fazer, então pode ser a altura de fazer algo para mudar a sua rotina. Não espere por amanhã para conversarem sobre as possibilidades de uma melhor parceria. Espero que esta conversa vos ajude, portanto, a abrir o diálogo aí em casa. Obrigada por estarem desse lado e, se desejarem, partilhem comigo quais as vossas principais dificuldades. Enviem mensagem privada para a minha página do Instagram, Sandra Maurício Psicóloga, ou a terapeuta de casal, e, se desejarem, partilhem este episódio com um casal de amigos que achem que está a precisar de ouvir isto. Por hoje é tudo, fiquem bem, espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio, reencontramos-nos daqui a 15 dias e até lá, não se esqueça, amar dá trabalho, faça pela sua relação. Despeço-me com este lindo poema de Sofia de Melbreiner Anderson, que se intitula A Forma Justa. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém a traiçoasse, proporia a cada um a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a própria forma é justa. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho, quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. A música que nos une. A informação que nos liga. Sintonize a proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com.